Que manhã triste. A partida de Paulo Gustavo nos deixou completamente órfãos do sorriso. Tristes, dilacerados. Existem algumas partidas que dão aquela impressão de que as coisas não fazem mais sentido. Deixam um vazio absolutamente impreenchível. Fazem com que a gente acorde e queira arranjar uma maneira de tudo voltar a ser como era antes. Fazem com que a gente entre novamente nas notícias, ligue para os amigos e amigas, converse com as pessoas, na esperança de saber que, calma, ainda tem uma chance. A partida de Paulo Gustavo foi assim. Uma partida que deixou um vazio absolutamente impreenchível. A partida de um ente querido da nossa família é assim também. Quando alguém da nossa família nos deixa, a sensação é de que as coisas perderam o sentido. É como se a gente acordasse num outro mundo, onde a gente se sente deslocado, inadequado, despreparado. É assim quando vai um pai e uma mãe. Talvez seja ainda mais assim quando vai um filho ou uma filha, quando um irmão ou uma irmã nos deixam. Mas a partida de Paulo Gustavo, simbolicamente, tem ainda um componente a mais. E por isso machucou tanto e ainda dói de uma maneira indescritível. Paulo Gustavo representava essa nossa vontade de voltar a sorrir, de voltar a dar risadas sem culpa, de voltar a dar risadas leves, escrachadas até. Não risadas com a queda de alguém, risadas com a humilhação de alguém, risadas com a diminuição de alguém. Não. Simplesmente risadas gostosas. É tão triste quando a gente lembra que a gente não dá essas risadas há tanto tempo. E esse, o nosso maior desafio. Atravessar esse momento de aperto. Talvez um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu. Eu, particularmente, não aguento mais. Eu não aguento mais conhecer uma pessoa e ficar imaginando se ela é bolsonarista ou não bolsonarista. E faço aqui uma confissão. Quando imagino que essa pessoa é bolsonarista, eu já perco completamente a vontade de conhecê-la, de conversar com ela. Já fico de mau humor, já me ouriço inteiro, já fico rijo, tenso. E eu lembro que quando eu era mais novo, quando o PT assumiu o poder, eu tinha essa raiva do PT. Eu tinha essa raiva do Lula, especificamente, do personagem. Eu fui criado num ambiente que tem o Lula e o PT como
inimigos, não como adversários, pior, como inimigos. E quando existia uma votação, uma eleição, aquilo me deixava tenso, me deixava nervoso, eu torcia, quase que como se torce para um time de futebol. Todos sabem minha posição hoje. Tenho uma admiração grande pelo ex-presidente Lula, tenho uma relação muito boa com ele, grandes amigos e amigas no PT, mas todos sabem também que nem sempre foi assim. Eu tinha uma visão de mundo de um jovem branco de classe média que nasceu num bairro nobre no Rio de Janeiro, estudou em escolas privadas, numa universidade privada, trabalhou em banco durante 20 anos. Talvez nada disso seja desculpa, mas é um fato. Mas eu lembro que mesmo nesses momentos, quando eu conheci alguém, eu não pensava se essa pessoa era petista ou não petista. Eu não me irritava por mais de 10 minutos quando alguém defendia o Lula. Aquilo era um pedacinho da minha vida. Aquela angústia, aquele estresse, aquela raiva não tinham tomado conta de todo o meu dia, de toda a minha caminhada. Hoje, essa sensação de estar o tempo inteiro lutando, tenso, angustiado, triste, com raiva, ela me toma quase que o tempo inteiro. E acho que toma quase todos nós. Por isso, a morte de Paulo Gustavo nos deixa tão tristes. Paulo Gustavo, alegoricamente, era o nosso sorriso, era o nosso convite a acreditar em sorrir novamente. Eu estive 2 vezes com Paulo Gustavo. Ele era muito amigo da minha companheira, que é também atriz, a Juliana Baroni. E o Paulo Gustavo se formou na Casa de Artes de Laranjeira, na CAL, onde vários amigos e amigas da Escola São Vicente de Paulo, onde eu estudei em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, também cursavam teatro. E Paulo Gustavo foi aluno do João Fonseca, um dos grandes diretores teatrais que nós temos no Brasil. E a minha esposa era dirigida pelo João Fonseca também, numa peça Escravas do Amor, de Nelson Rodrigues. E ela acompanhou a primeira peça de Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, que surgiu como uma esquete de humor e aí, incentivada pelo João Fonseca, virou aquele estrondoso sucesso. Nas 2 vezes em que estive com Paulo Gustavo, fiquei maravilhado com a sua alegria, a sua luz, e impressionado em como a pessoa Paulo Gustavo podia rimar tanto com o personagem Paulo Gustavo. A gente sabe que atores e atrizes criam personagens que têm quase vida própria e muitas vezes são muito diferentes daqueles que são na vida real os outros personagens. Porque sim, acredito que, no fundo, isso que chamamos de quem somos na vida real é também um personagem, uma personagem. Mas Paulo Gustavo tinha toda aquela alegria. Ele começava a falar, dava vontade de sorrir, dava vontade de lhe dar um abraço.
Nessas 2 vezes, eu dei um abraço no Paulo Gustavo e vi minha companheira dar um abraço apertado, daqueles de não querer largar ele, e ele dá um abraço nela assim também. Meu irmão querido, que você descanse em paz, que o seu marido, a sua mãe, os seus filhos, a sua família se sintam abraçados. E que durante esse luto a gente possa rezar, pedir, torcer para termos de volta o nosso direito de sorrir.